Bom dia, Nara. Bom dia. Bom, mais um pouquinho a gente começa. Bom, galera, é o seguinte, então, vamos lá. Antes de começar a aula de hoje, eu queria mostrar só como está o nosso planejamento, como eu faço constantemente, para vocês verem. Então, na última aula a gente viu interações gênicas, né? Lembrando que a gente está ainda um pouquinho atrasado em relação a Bio2, mas acredito que hoje existe a possibilidade de a gente colocar isso em dia, tá? Então, semana passada foi vista essa. Hoje, então, a gente vai ver essa aula aqui, que é meio que uma continuação para polialelia, sistema B0 e RH. E aí, dependendo do
nosso andamento aqui, pode ser que eu já consiga iniciar a aula que seria de hoje, que é de herança sexual. E aí a gente consegue chegar no calendário certinho, por conta das 2 semanas que a gente ficou parado. E depois teríamos mais uma aula de biotecnologia. E aí a gente consegue dar uma parada para poder fazer exercícios. Então, esse é o nosso calendário aí. Então, a gente parte para a aula em si. Só vou mudar aqui a transmissão. Rapidinho. Vamos nessa. Então é o seguinte, alelos múltiplos, tá? Então, mais uma característica aí que a gente tem. Mais uma característica que a gente tem que vai permitir um aumento, né, nas possibilidades de transmissão de características entre... Então, vamos lá. Tem um texto aqui para vocês sobre alelos múltiplos ou polialelia, mas a ideia é que você tenha vários genes e eles se somam para poder gerar uma característica em você. Então, essa é a ideia da polialelia, tá? Então, você tem ali um gene e ele vai determinar, então, uma característica de acordo com esse gene. Então, tem um esquemazinho aqui para poder mostrar como é que isso vai funcionar, mais ou menos. Então, alelos múltiplos ou a polialelia no indivíduo. Você tem aqui 2 alelos, na população, mais de 2 tipos de alelos. Essas coisas é sempre bom a gente ver em exemplos, né? Então, entrou alguém aqui. Então, você tem ali, por exemplo, as colorações, né, pigmentações da pele do coelho. Então, você tem lá, para ele ser selvagem, ele pode ser Czão, 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 C, Czinho, CHzinho, Czão, Czinho, Hzinho, Czão, Czinho, Azinho. O chinchila pode ser Czinho, CHzinho, Czinho, CHzinho, pode ser CHzinho, CH, Czinho, Hzinho, ou pode ser Czinho, CH, Czinho, A. Himalaia pode ser Czinho, Hzinho, Czinho, Hzinho, ou pode ser Czinho, Hzinho, Czinho, A. E o albino pode ser Czinho, A, Czinho, A. Então, essas são as condições aí que a gente percebe do que seria uma estratégia de polialelia, né? E aí, o que a gente vê aqui? Você tem um coelho, né? Esse coelho tem uma mutação, essa mutação gera uma outra coloração. E isso é proveniente a partir do gene C. Então, você tem o gene C, que seria o principal, e aí tem uma mutação, gera uma outra coloração. Tem uma mutação, gera outra coloração. E aí, no final, você tem uma misturada aí entre eles, né? Então, essa é a ideia. Então, a polialelia, ela parte de um gene, né? E esse gene, através de várias mutações, podem gerar novas configurações fenotípicas. Então, essa é a ideia da polialelia. Eu tenho um gene, e esse gene pode gerar
várias coisas, tá? Então, a gente tem aqui o exemplo do coelhinho, beleza? Muito bem. Bom, tendo dito isso, a gente parte para o sistema B0. No entanto, para a gente falar de sistema B0, a gente precisa ter uma ideia de sangue. Então, primeira coisa, quando a gente extrai o sangue, né, vai fazer o exame de sangue, a gente tira o sangue e ele parece uma coisa só, né, uma coisa única. Quando você centrifuga esse sangue, ele é separado numa parte chamada de plasma sanguíneo, numa parte chamada de elementos figurados, tá? Ou hematócrito também. Então você tem essas duas porções. O plasma sanguíneo é a maior parte do sangue, é onde você vai encontrar água, sais minerais, anticorpos. Então, basicamente isso que você vai ver ali. Você ainda tem as hemácias e os elementos figurados. Então, assim, principalmente as células que vão fazer transporte de gases, né? Que são as hemácias, lá com as suas hemoglobinas. Todas elas ficam aqui decantadas na parte de baixo, porque a separação do plasma com o eritrócito, ele acontece no processo de centrifugação, né? Naquele giro que a gente falou que acontece. Então, esse giro é que vai permitir, por decantação, que essas células, né, que as células que são mais pesadas venham para baixo e que o restante fique para cima. É isso que vai acontecer. E ali, na divisão entre um e outro, a gente ainda vai encontrar. Pode ter essa divisão, pode não ter, ele pode estar misturado aqui com a parte de baixo, tá? Mas a gente ainda vai ter ali os leucócitos e plaquetas. Lembrando que os leucócitos são as células de defesa, né? Principalmente os linfócitos, mas não só esses. E as plaquetas, que são fragmentos de células e que vão conferir, então, aí pra gente uma capacidade de coagulação sanguínea, tá? Muito bem. Então, o que que é o sistema AB0? O sistema AB0 é para mostrar, né, para explicar por que que as pessoas têm grupos sanguíneos diferentes. Então, quais são os grupos sanguíneos que existem? O tipo B, o tipo AB, o tipo O, que as pessoas chamam, né? Então, é para a gente tentar entender como é que se dá a hereditariedade nisso. Para você conseguir entender o sistema B0, você vai ter que levar em consideração o que são antígenos, né? Que são proteínas que estão ali e que vão se comportar como antígenos, ou seja, elas se comportam como partículas estranhas quando recebidas por alguém, né? Por uma outra pessoa, uma transfusão. E a gente tem ali, né? Os aglutinogênios, que na verdade vão identificar, eles são proteínas que estão em cima de cada hemácia para você conseguir identificar qual o grupo sanguíneo é aquele. Então, digamos que na membrana da sua hemácia existam bolinhas, e que essas bolinhas sejam tipo A. Digamos que tem uma outra hemácia que tem quadradinhos na membrana, proteínas com formatinho de quadrado. Então, isso seria o tipo B. Tem hemácias que vão ter tanto bolinha quanto quadradinho nas superfícies das suas hemácias. Então seria AB. E tem umas que não tem nada. Tem umas que são lisas. Então elas não têm nenhuma proteína de identificação, tá? Então são essas basicamente que a gente vai conseguir enxergar, tá? Enquanto isso, né, isso é na parte do sangue, do elemento figurado, né? Na parte do plasma você tem os anticorpos, que são capazes de identificar esses antígenos das hemácias, ou seja, essas partículas que identificam hemácias. E aí, nesse caso, a gente vai chamar isso de aglutinina. Beleza? Então, os dois nomes aqui muito conhecidos, que a gente vai falar muito, é aglutinina e aglutinogênio. E é o que cai muito em prova também.
Tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar uma tabela com os dois. Então, quando uma aglutinina dessas encaixa-se num aglutinogênio da hemácia, então a gente tem a aglutinação, ou seja, a gente tem uma reação, tá? E essa reação, ela inviabiliza a ação da hemácia. Então, quando eu digo aglutinou, é porque a hemácia ela foi inviabilizada, tá? Ela foi meio que destruída por conta dos anticorpos que ligam a ela. Então, aqui a gente tem um exemplo disso, né? Você tem o sangue do tipo A, com o encaixe dele aqui, que seria os aglutinogênios, e você tem aqui os anticorpos, o A. E aí, se por acaso você colocar um sangue A, em contato com esses anticorpos, eles vão reagir e vai aglutinar, ou seja, vai juntar todos eles e vai impedir a livre circulação deles. Então, você está inviabilizando a ação do sangue. Isso pode acontecer também para o B. Então, aqui, ó, ao invés de ser quadradinhos, tem triângulozinhos. E aí, digamos que esse sangue B ele foi em contato com aglutininas, né, com anticorpos para B. Então, eles vão ser aglutinados também, eles vão se juntando todos ali e perdendo seu poder de ação, porque eles têm que estar livres para isso, né? E nesse caso, eles não estão. Então, eles se juntam todos aqui para depois ser degradado por células de defesa, tipo linfócitos. Então, isso que acontece. Só que o cara que tem o sangue A, ele não vai ter o anticorpo para A, porque senão ele vai aglutinar o seu sangue, o sangue dele, né? Então, a ideia é que quando ele tiver o sangue A, ele não tenha aglutininas do tipo A, né? Aqui a gente está dando um exemplo de quando é que aconteceria uma reação de aglutinação. Então, mas isso não é na pessoa que tem o sangue A, né? Isso vai acontecer se por acaso essa pessoa do sangue A receber um sangue de uma pessoa que seja do tipo B. A pessoa que tem o sangue do tipo B, ela tem a aglutinina para aquilo que ela não tem. Ou seja, se eu sou B, eu tenho aglutinogênio B, mas eu não tenho A. Então eu tenho aglutininas para A. Entendeu a ideia? Se eu sou do sangue B, eu não tenho aglutinina para B, porque senão eu vou matar as minhas células, mas eu tenho aglutinina para A. Eu tenho sempre aglutinina para aquele que é estranho a mim. Se eu sou AB, eu não posso ter nem aglutinina para A e nem para B, porque senão eu vou destruir minhas células. Então, a pessoa que é AB, ela não tem aglutinina para nada. Tanto é que a gente chama esse cara de receptor universal, né? E o zero, ele não tem nem A e nem B na hemácia. Então, ele tem aglutinina A e aglutinina B. Beleza? Por isso esse cara é chamado de doador universal e não de receptor universal como a B. Porque ele não pode nem receber de um nem de outro porque ele tem as aglutininas, né? Então, se ele receber um O, né? Receber um sangue A, ele vai reagir contra o sangue A. Se ele receber um sangue B, ele vai reagir contra o sangue B, porque ele tem as aglutininas tanto para A quanto para B. Aí tem uma tabela que mostra justamente isso. Isso aqui define tudo que eu falei. Então, a gente tem aglutinogênios no cara que tem sangue A, então as hemácias dele têm a proteína A, né? E os anticorpos são sempre aqueles do sangue que ele não tem. Então, se ele é A, ele não tem B. Então, as aglutininas no plasma dele vai ser anti-B. O tipo B, ele vai ter proteínas do tipo B, né? Aglutinogênios, e as aglutininas anti-A. O cara que é AB, ele tem aglutinogênios tanto para A quanto para B. Já que ele tem as duas, ele não pode reagir nem contra essa nem contra essa. Então, ele não tem aglutininas contra ninguém. E o O, que é o zero, né? A gente chama de zero mesmo, de fato, porque ele não tem nenhuma proteína. Ele não tem nem A, nem B, nem AB. Então, ele é zero, né? A gente chama de vulgarmente de O porque são letras. Então, o cara fala AB, AB, e aí tem um negócio ali, um símbolo que parece outra letra, que é o O, então fala que é O. Tá? Então, o aglutinogênio na hemácia do O
né, ou do zero, como você achar melhor, ele não tem nada, obviamente, né? No entanto, ele tem anticorpos para os dois, tanto para o A quanto para o B. E aí, a gente tem lá um exame laboratorial para saber qual é o grupo sanguíneo. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas é assim, você põe uma gotinha de anti-A e de anti-B, cada um no lugar aqui na plaquinha de vidro, e aí depois você fura o dedinho do paciente e deixa cair uma gotinha em cima de cada um deles. Geralmente a gente faz o inverso, tá? Pede o paciente para colocar uma gotinha de sangue, duas gotinhas de sangue, um em cada lado, e aí depois você vem aqui com anti-A e com anti-B e joga em cima. E aí espera ali, né? Ou dá uma misturadinha para poder ver se vai aglutinar ou não. E aí você começa a ver os grupos sanguíneos, tá? Por exemplo, aqui no primeiro aglutinou ali, misturou, tá vendo? Tá uma coisa mais grossa aqui nesse com anti-A do que no anti-B. Então ele reagiu com anti-A e não reagiu com anti-B. Então se reagiu com anti-A, porque tem A nesse sangue. E não reagiu com B, então ele não tem B. Então esse cara é do grupo A. Pegaram a ideia? Então aproveita aí e fala para mim qual seria o grupo sanguíneo do segundo indivíduo. Mas espera, B. Rômulo, ele não reage com o que ele não tem? Como? Repete a primeira, que eu ainda tô assimilando. Vamos lá. Você colocou uma gotinha de sangue em cada uma delas e jogou depois um anticorpo, né? O anti-A e o anti-B. O anti-A reagiu, ou seja, significa que esse anticorpo encontrou proteínas A aqui. Aqui embaixo é o anti-B, que você vê que não aglutinou, né? Não tem aquelas partezinhas mais grossas, né? Umas bolinhas mais grossas. Então não houve aglutinação. Significa que não tem a proteína B aqui. Logo, Mas, mas ele não fala, reage com o que ele não tem, com o oposto? ele reage. Com o que Mas ele não aqui tem. ele reage com o que ele não tem, correto. Mas eu estou falando isso caso você receba uma transfusão de sangue. Aqui, a gente está fazendo um exame laboratorial. É diferente, eu não estou colocando sangue, o sangue diferente no teu corpo. Eu peguei o teu corpo, o sangue do teu corpo, coloquei duas gotinhas ali numa placa de vidro, e eu estou jogando o anti-A e anti-B em cima para poder saber qual é o teu grupo sanguíneo. Eu não estou pegando o teu sangue e jogando dentro do sangue de outra pessoa. Aquele exemplo que eu falei é para se caso eu pegar o meu sangue e jogar dentro de você. Aí Entendi. se tiver, se o meu sangue não for igual ao teu, tá? O teu sangue vai ter os anticorpos contra o meu e aí vai reagir. Mas aqui não é o caso. Aqui a gente está colocando o anti-A e o anti-B em cima das gotas só do seu sangue. Não estou misturando com o sangue de ninguém. Entendi. E aí por isso se reage no A e não reage no B, é A. Assim como aqui no segundo paciente, alguém falou aí, mandou bem, é o inverso. Você vê que não houve reação aqui, tanto é que está diferente, né? Tá igual aqui embaixo. Então não aglutinou, ficou ali uma papinha. E aqui você vê que tem várias bolinhas ali, porque fez aglutinação. Então reagiu no anti-B, mas não reagiu no anti-A. Então o sangue desse paciente é B. E no terceiro paciente, qual seria o grupo sanguíneo dele? AB. AB. Porque aglutinou tanto no A, então tem proteínas ali nesse sangue que é A, e o anti-B também aglutinou esse sangue aqui, então deve ter proteínas B aqui. Então, se tem tanto proteínas A quanto proteínas de B, então esse cara é AB.
E tem o que aconteceu. Eu fiz isso em sala de aula uma vez com o meu professor e depois ficou proibido. E aí o meu deu isso aqui. Bem sem graça, porque não aconteceu nada, né? Eu misturei e não rolou aglutinação nenhuma, porque nesse caso o grupo sanguíneo é 0. isso aí. 0 por não ter reagido nem com anti-A, então não tem proteínas A aqui nas hemácias. E também não tem proteínas do tipo B aqui nas hemácias. Tá? Mas, apesar de não ter A e não ter B, ele tem anti-A e anti-B. Então, se eu pegar o sangue de alguém que seja A e jogar aqui, aí vai aglutinar porque tem anti-A. Então, quando ele recebe o A, ele reage. Entendeu? E o B, eu também não tenho aglutinogênio de B. Então, se alguém do B me der sangue, eu tenho anti-B, então vai aglutinar. E aí entra a ideia que a Inara perguntou. Beleza? Mas aí é em transfusões sanguíneas. Aqui nesse caso, a gente não fez transfusão. Aqui a gente só identificou qual é o grupo sanguíneo do cara. Bem ou não? Beleza. Bom, e aí é isso que a gente precisa ver. Como é que se dá a questão das transfusões sanguíneas? Então a gente tem aqui. Primeira coisa. O cara que tem um grupo sanguíneo X, ele pode doar para ele mesmo, né? Porque não existe incompatibilidade de sangue entre sangues iguais. Então, O pode doar para O, A pode doar para A, caso 0, tá? Tanto faz. AB pode doar para B, B pode doar para B. Então, eles podem doar cada um para si mesmo. Lembrando que o AB, né, ele não tem nem anti-A e nem anti-B. Então, ele pode receber do A, ele pode receber do B e ele pode receber do 0. Então, ele é o receptor universal. O O tem anti-A e tem anti-B. Então, ele não pode receber nem do AB, nem do B, nem do A. Então, ele só pode doar. O A, ele tem anti-B, né? Se ele tem anti-B, ele não pode receber B. Então, ele não recebe nem do AB e nem do B. O B, ele tem anti-A. Então, ele não pode receber nem o AB e nem o A. E aí, a gente tem essa configuração aqui de doação de sangue. Tudo bem? Ficou dúvidas? De qualquer forma, isso é só até 1 litro de sangue, né? Aí depois de 1 litro, aglutina de qualquer forma, não é isso? Não escutei, Milena. De qualquer forma, a transfusão só pode ser em relação ao outro sangue se for até 1 litro, não tem um negócio desse? Existem situações emergenciais onde, por exemplo, você tem que fazer uma transfusão de urgência e não tem o sangue compatível com aquele paciente. Mas tem outro. Então, digamos que você tenha sangue B e um paciente A, e não tem outro. Você precisa fazer de qualquer maneira essa transfusão. Então, existe sim uma quantidade limite onde você pode colocar nesse paciente e tentar inativar por medicamento a aglutinação, tá? E aí você faz isso como uma medida emergencial, mas não é uma coisa, um processo arriscado, você faz isso em último caso, mas é possível fazer sim. Não, tipo, é porque eu quis dizer, tipo assim, o sangue AB, ele pode receber de todo mundo, mas ele só pode receber de todo mundo até 1 litro. Tinham me falado isso, entendeu? Não, sim, sim. O nosso corpo tem 5 litros, mais ou menos, entre 4,5 e 5,5 litros. Porque Essas aí depois de receber mais de 1 litro, o sangue já começa a dar, tipo, não seria aglutinar porque não tem o anticorpo, mas seria, tipo, ele não recebe bem. Uhum. Não é isso? Não, não, isso existe sim. Ah, tá. Mas por que isso acontece? Então, na verdade, é porque quando você recebe mais sangue de fora, né, você obviamente está recebendo um sangue que não foi produzido pelo teu corpo,
quanto maior a quantidade de sangue extra que você está tendo, externo que você está tendo, maior a chance do teu corpo reconhecer as pequenas diferenças que existem entre a célula normal e a célula que é de fora. Então, seu sistema imune pode acabar reconhecendo essas hemácias de fora como um corpo estranho. E você acabar atacando as células que você está recebendo. Que é mais ou menos como se fosse uma incompatibilidade sanguínea. Mas aí não é pelas proteínas em si, mas pela quantidade. Porque quando você mistura um pouco de água num suco, digamos, ele dilui um pouco, mas ele continua sendo suco. Você não vai descaracterizar, né, aquilo ali que você tem. Agora, quando você coloca muita água no suco, você começa a perder significativamente a característica das tuas células. Então, você começa a ter uma maior chance das células de defesa atacarem essas células que não têm as mesmas características que a sua, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Começa a rolar meio que uma incompatibilidade. Entendi. E essas células começam a ser vistas como células estranhas. E aí o sistema imune vai e ataca. Esse é o problema. Então, existe sim uma quantidade limite de transfusão sanguínea por determinado tempo. Então, é bem mais delicado do que isso. Mas isso que você está me perguntando não é uma coisa cobrada. Pelo menos não foi até agora em vestibular. Vai ser cobrada na faculdade. Beleza? Beleza. Show. Bom, então aqui a gente tem, né? Ali só um esqueminha para vocês verem como é que é feita essa questão da transfusão. Então você tem o sangue total, esse sangue ele é meio que filtrado. Então você tem aqui a concentração de hemácias, a concentração de plaquetas e o plasma puro. Esse plasma puro, ele ainda é separado. E aí você tem aqui 30% que é destinado, né, à transfusão e o restante aqui que são produção de hemoderivados, que seria, né, albumina, tipo anticorpos, fatores de coagulação sanguínea, que tendem a ser retirados para não criar essa incompatibilidade sanguínea. Tá? Então, é só um esqueminha mesmo para ficar um pouco mais fácil a visualização. Só que aí, até agora, a gente só falou de fenótipo, né? Até agora, a gente não entrou no critério fenotípico, ou genotípico. Então, qual é o gene que leva à formação do grupo A? Qual é o gene que leva à formação do grupo B? Do grupo AB? Do grupo 0? Então, a gente tem, para formar o grupo A, você tem que ser ou iazão e iazão, ou iazão izinho, tá? Ficou um pouco embolado aqui a informação, mas esse A aqui é mais para o lado, tá? Não consigo nem mexer isso. Não aparece essa opção. Deixa eu ver. Não vai. É iazão e zinho, tá? Aqui embaixo para CB, você pode ser IBzão e Bzão ou IBzão e zinho. Para CAB, só tem uma possibilidade. Ou você é não. Você tem que ser iazão e Bzão. E para ser 0, izinho e zinho. Então essa é a configuração aí genotípica para os grupos sanguíneos. E aí cai muito vestibular assim, a mãe é 0, o pai é AB, quais são as possibilidades de filhos? Ou então ele fala, tem 3 filhos, né? A gente quer saber qual é o do casal X. O casal X tem uma mãe AB e outro cara B. E aí qual dos filhos pertence a esse casal? Então, são exemplos aí de como isso cairia numa prova de vestibular, sistema B0, tá? Depois que você pegar o jeito, tá? Vai ficar muito tranquilo mesmo. A única coisa que
é você descobrir isso, por exemplo, o cara é A e a mulher é B. E aí você tem que saber se ela é homozigota, se ela é homozigota ou se ela é heterozigota. Aí você vai depender da informação dos familiares, né, anteriores, ou seja, dos pais, dos avós, para poder conseguir chegar nessa conclusão, através lá das análises de cladograma. Mas, fora isso, não tem muito segredo, não. Tá? Então, é só vocês lembrarem aí quais são as configurações genotípicas para cada grupo. E lembrar também da transfusão de sangue, do teste sanguíneo, né, para descoberta do tipo de sangue, e saber a diferença entre aglutinogênio e aglutinina. Se você souber isso, você tá benzão, assim, em relação a essa parte. Tá? Aí tem uma exceção que, na verdade, eu já havia falado para vocês, que é o falso zero, o efeito de Bombaim, né? E aí eu falei para vocês que existe um gene, né, que te permite ter o aglutinogênio. E o aglutinogênio depois vai ser transformado em A, B, AB, ou ele pode ser recessivo e não ter, né? Então, e não ter o H. E aí, nesse caso, se ele não tem H, ele não tem aglutinogênio mesmo que houvesse o gene IAzão ou IBzão, né? Porque às vezes você tem o Hzão, só que você é Izinho, Izinho. Então, você tem o aglutinogênio, você tem o gene para formar o aglutinogênio H, mas você não tem a informação do gene, né? E porque Izinho, Izinho não produz aglutinogênio. Uma imagem para mostrar isso, ficar um pouco mais fácil para vocês. Então, olha só. Indivíduos normais, né? São Hzão, Hzão ou Hzão, Hzinho, que é para formar aglutinogênio. E aí, forma-se então aqui um indivíduo com aglutinogênio. Esse aglutinogênio, ele pode ser transformado em A, ele pode ser transformado em B, se tiver o gene B. Se tiver o gene A, transformado em A. Se ele não tiver o gene nem para A e nem para B, ele pode formar aglutinogênio, mas ele não tem informação para isso. Então, ele produz o O verdadeiro. Tá? Quem faz isso é a transferase. No caso de um falso O, ele é Hzinho, Hzinho. Então, ele não forma aglutinogênio. Ele não tem informação para formar aglutinogênio. E aí, mesmo que ele seja IBzão, ele vai ser O. Mesmo que ele seja IAzão, ele vai ser O. Mesmo que ele seja IAzão e IBzão, ele vai ser O. Ou, se ele for Izinho, Izinho, também vai ser O. Então, nesse caso, ele é um falso O, porque ele não expressou, de fato, o aglutinogênio dele, porque ele não tem aglutinogênio. E a gente tinha falado isso na aula passada, que ele está com um esqueminha um pouco mais simplificado, eu acho. Então, como é que eu faço para descobrir o falso O? É igual a gente fez lá com o exame de sangue normal. Você vai colocar ali um anti-H para ver se reage com o O, né? E aí, se houver aglutinação com O é verdadeiro. Se não tiver aglutinação com O, é um O falso. Lembrando que isso não é uma coisa tão comum, tá? E a gente chama isso de efeito de Bombaim, porque é muito encontrado nessa região da África chamada Bombaim. Tá? Então, é uma mutação que houve e que foi passada para essa população lá. Então, aqui é um exemplo de como a gente poderia fazer um exercício relacionado a isso. Vamos fazer? Vamos tentar fazer isso aí? Para ver se ficou bem gravadinho na cabeça de vocês. Ele diz, suspeitando que a menina 3. Essa aqui, né? 3-1. Tivesse sido trocado na maternidade. Foi feito um teste de DNA. Esse teste confirmou que a criança era legítima do casal
2,2 e 2,3. Como explicar o seu tipo sanguíneo? Você vai justificar pelo genótipo, né? Então, vamos tentar identificar o genótipo dessas pessoas aí. Bom, o 3,1, que é a criança, o genótipo dela só pode ser 1, né? Que é o Iazão e Bzão. Não tem outra combinação. Bom, se essa criança é Iazão e Bzão, é porque ela recebeu sangue, né? Um alelo veio do pai e outro veio da mãe. Então, esse Iazão aqui só pode ter vindo da mãe, que é a. Sobra o Ibzão. Que teoricamente viria do pai. Oh, perdão, da mãe. A mãe é essa, o pai é o quadradinho, tá? Falei errado. Então, o A veio do pai, o B viria da mãe. Só que a mãe é 0. Se a mãe é 0, ela é izinho, izinho. Concorda? Se ela é izinho, izinho, ela só pode dar izinho para filha. Logo, tem alguma coisa errada nessa questão, porque esse casal nunca poderia formar um filho AB. Só poderia formar um filho A. Ou O, se esse cara aqui for heterozigoto. Eu falo suspeitando que a menina 3 tivesse sido trocada mesmo. Foi feito um teste de DNA. Esse teste confirmou que a criança era legítima do casal 2, 3. Isso não está certo. Na real, aqui, eu acho que deveria ter sido assim, esse teste confirmou que a criança não era filha legítima do casal. E aí, como explicar o seu grupo sanguíneo? Deve ter sido isso. Deve ter errado aqui na hora de colocar a questão. Porque quando você tem um casal A e 0, o 0 é izinho, izinho, o A pode ser iazão, izinho, ou iazão, iazão, e aí você tem duas formas aqui. Se for iazão, izinho, você pode formar a criança A ou o 0, né? Então, você tem essas duas possibilidades. Você não tem como ter o filho AB. Porque para ser AB, você tem que ter um cara que tenha o B, né? E se esse cara aqui, o pai, não tem o B, esse B da filha tem que ter vindo de algum lugar. E não pode ter vindo do O. A não ser que você tenha aqui um caso de um falso O. É a única explicação. Para essa questão está certa. Porque se você tem um falso O, né? Você tem o gene B ali, porém você não teve o aglutinogênio para formar na mãe. Então a mãe teria o efeito de Bombaim, né? É uma falsa 0, e aí consegue formar uma filha AB. E aí a questão está certa. Mas aí é a exceção, né? Não seria o caso normal. Então você tem, se você sabe, que a questão deveria falar para você, ela é uma verdadeira O ou ela não é uma verdadeira O? Porque se ela for uma verdadeira O, não tem como isso acontecer. Agora, se ela for uma falsa O, se ela tiver o efeito de Bombaim, aí é possível que você gere e você vai explicar. Então, pode ser isso, até porque a questão vem depois dessa parte que fala de efeito de Bombaim.
Então é bem provável que a explicação seja essa mesmo. Tá? Então, enfim. Alguém ficou com dúvida? No falso zero, tipo, no zero normal a gente tem o izinho, certo? No Isso. falso zero a gente teria o quê, nesse caso? No falso zero você teria Hzinho, e aí você tá vendo que a filha é A, B, né? Então esse B tem que ter vindo de cá. Então você tem Hzinho e o gene do B, que pode ser ou IBzão, Izinho, ou IBzão, IBzão. Então você vai ser Hzinho, IBzão, IBzão. Ou Hzinho, IBzão, Izinho. Deve ser isso. Entendi. Deve não, tem que ser isso, entendeu? Uma das duas. Se for o falso. Se for o verdadeiro, que eu acho que não é o caso aqui, é Izinho, só com Hzão, ou Hzão, Izinho. Ou Hzinho. Porque o que gera o verdadeiro O é o Hzão, ou o Hzinho. E aí você pode ser Hzão, Izinho, ou você pode ser Hzinho, Izinho. Né? No caso do falso, você vai ser Hzinho, Izinho, Hzinho, Iazão, ou Iazão, Izinho, ou Hzinho, Ibzão, ou Hzinho, Ibzão, Izinho. Foi nada. Foi, beleza. Muito bem. Bom, então agora a gente sai de sistema B0 e cai em sistema RH. Tá? E aí é o seguinte, a gente vai ter aqui as transfusões de sangue, então você tem lá o macaquinho, né? Fazendo transfusão aqui para o coelhinho, e aí você repara que você tem a produção aqui de anticorpos contra o anti, né? Ou seja, um anti-RH, anticorpos contra o Rhesus. E foi inclusive por isso que ficou conhecido como anti-RH, por causa do macaco Rhesus. Tá? Então eles queriam ver se existia alguma outra proteína além do AB0, né, que promovesse incompatibilidades sanguíneas. Então, se é possível você receber de outros indivíduos também. E aí, o coelho, né, você verificando lá a reação, você pode ver que existem sim, né, testes que vão ter resultados diferentes. Então, você tem reações positivas de aglutinação contra esse anti-RH, e você tem pessoas que não vão ter reação contra esse sangue, ou seja, não aglutina. Então, 85% de chance de aglutinar, 15% de chance de não aglutinar. Como é que a gente faz a análise desse sistema RH? Igual a gente fez lá no sangue normal, né? Sistema B0. Você coloca uma gotinha de sangue lá na placa e depois solta ali uma gotinha de soro anti-RH. E aí mistura. E aí quando você mistura, se ele aglutinar, é porque o sangue é RH positivo. Se ele não aglutinar, é porque teve ausência de aglutinação. Então ele é chamado de RH negativo. E aí você tem que associar esse RH ao sistema B0, porque eles se completam, né? Então, por exemplo, eu sou O, mas eu sou O o quê? Eu sou O positivo ou O negativo? É por isso que quando a gente faz exame de sangue, a gente não vê só a letra, né? Você vê a letra e o RH junto, tá? E aí, a gente tem uma tabelinha que vai mostrar justamente isso. Então, se você for genotipicamente desão, você tem RH positivo. Se você é heterozigota para desão, você também é positivo. Então, a única chance de você não ser é Dzinho, RH negativo. Eu também vejo, às vezes, caindo em prova colocando a letra R ao invés de D. Tá? Então, não que isso faça diferença, mas é importante a gente saber. Tá? Então, tá ali. E aí vem as transfusões.
é o seguinte, a gente tem aqui as transmissões compatíveis, né? Porque assim, se você é RH positivo, né? Você tenha o RH no sangue, você não vai reagir contra ele. Então não existe o anti-RH no cara que é positivo. Então ele recebe desse cara, né? Assim como o negativo. O negativo pode receber dele mesmo. Por que que ele pode receber dele mesmo? Porque o sangue é igual, né? Então, ele não tem RH. Quando ele põe em alguém, esse alguém não reconhece esse RH porque, na verdade, ele não existe. Então, o negativo, ele pode doar para ele mesmo e ele pode doar para o positivo. Agora, o positivo, né, porque o RH negativo, ele tem um anti-RH. Então, se ele receber do RH positivo, dá problema. Mas, geralmente, a primeira exposição não causa problema. É mais a segunda exposição. Por que isso? Porque para você produzir os anticorpos, demora. Então, como demora, você, num momento de emergência, né, é possível que você coloque um RH positivo num sangue que seja negativo. Mas depois dessa primeira exposição, esse corpo aqui, ele vai produzir tanto anticorpo pro RH, né, ele vai se encher tanto de anti-RH, que quando ele receber pela segunda vez, ele vai acabar detonando esse sangue todo. Isso vai ser péssimo para ele. Por isso está escrito que é a primeira e única transfusão que pode ser feita de RH positivo para negativo. Mas de negativo para positivo pode ser feito sempre. E aí por isso que a gente fala que esse cara aqui é o doador universal e esse cara aqui é o receptor universal. Então, dito isso, qual é o grupo sanguíneo que é chamado de doador universal real, levando em consideração sistema B0 e sistema RH? O negativo? O negativo. E quem seria o receptor universal? AB positivo. AB positivo, isso aí. Então, na real, quem pode doar para todo mundo é o O negativo e só recebe dele mesmo, concorda? Porque se ele doa para todo mundo, mas ele tem o lado negativo do processo, né? Que ele não recebe de ninguém a não ser dele mesmo, que é o sangue que a gente chama de sangue raro. E o AB positivo, que recebe de todo mundo. Beleza? Isso tem a ver com a eritroblastose fetal, né? E isso aqui que a gente está falando agora tem. Porque quando a mãe, né, você tem uma configuração lá, aonde o pai é positivo, a mãe é negativa, e o filho, né, ou a filha, puxa o pai, ou seja, filho e pai são positivos e mãe não, a mãe é a única que produz anti-RH. Então ela vai estar parindo uma criança que tem RH. Então, assim, a gestação toda não existe contato de sangue mãe e filho, né? Porque você tem uma barreira ali da placenta que impede esse contato direto. Então, vida que segue. O problema é quando a bolsa estoura e aí você tem mistura de sangue. Aí o sangue da mãe começa a reagir contra o do filho. Na primeira gravidez, lembra, a primeira transfusão não tem problema nenhum. Então, na primeira gravidez, ela vai ter o filho, vai se entupir de anti-RH, mas não vai matar o filho de boa. Agora, se ela tiver uma segunda criança, né, e essa criança foi igual ao pai de novo, aí isso vai dar problema. Porque quando estourar a bolsa, ela já está cheia de anticorpos. Então, esses anticorpos vão começar a atacar a criança direto. E aí a gente vai ter uma doença bem grave, aí, chamada de eritroblastose fetal, ou também chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Porque os anticorpos da mãe começam a atacar as células sanguíneas do filho. E aí é uma doença bem conhecida, cai bastante vestibular.
E só acontece nessa configuração, quando mãe é negativa e pai e filho, ou pai e filha, são positivos, independente do sistema B0. Eu vi uma questão que perguntava sobre se acontecesse da mãe ter o primeiro filho RH positivo, entrar em contato e o que ela poderia fazer para ter a segunda gravidez sem risco. Então, o que acontece é que existe a possibilidade de você, que é o que muito acontece, inclusive, é você tomar uma dose de injeção para inviabilizar a ação dos seus anticorpos. Então, existe um soro, né? Na real é assim que se chama. Então, a mulher, ela toma um soro sempre que tiver nesse quadro, mulher negativa e filho positivo. Então, ela vai injetar esse soro lá nos momentos iniciais da gestação dela, para impedir que esses anticorpos ataquem a criança durante o processo do parto. É isso que acontece. E aí, toda a gravidez que ela tiver, ela vai fazer isso. Porque o soro não vai tirar definitivamente o RH positivo do sangue dela, o Não, anti-RH? ele não vai tirar, ele vai só inativar temporariamente. E ela teria que ficar tomando soro a gestação inteira para poder ter o bebê de forma saudável. E quando ela parasse, ela ainda teria anti-RH. Olha, Milena, pelo que eu saiba, não é assim. Pelo que eu saiba, você toma esse soro no pré-parto. Então, quando você vai ter o trabalho de parto, quando você começa a sentir lá as contrações uterinas, tá próximo de estourar a bolsa, e aí você vai e toma essa injeção para poder impedir que essa reação ocorra. Entendi. E aí, todo final de gestação, ela precisa tomar um soro desse. É como se você estivesse tomando um soro para picada de cobra. Então, assim, eu fui picado por uma cobra. Aí você precisa inviabilizar a ação daquele veneno. Então, você vai tomar um soro para poder agir contra aquele veneno. Mas quando que eu tomo o soro? Depois que eu fui picado, depois que o veneno está ali dentro. Então, eu só posso tomar esse soro durante o parto, porque é quando está tendo reação entre o sangue do filho com a mãe. Foi, Milena? Foi. Obrigada. E aqui está justamente o que a Milena trouxe para gente agora num quadrinho. Então, é chamada de eritroblastose fetal, porque é o rompimento das células jovens das hemácias, eritrócitos, né, que é a hemácia. Então, o rompimento é a lise celular das células jovens sanguíneas, né? Também pode ser chamada de doença hemolítica do recém-nascido, que é o DHRN. E aí você só tem uma condição para que isso ocorra, né? A condição é mãe negativa, desenho, e filho positivo. Beleza? Aí, isso eu nunca vi caindo em prova, pô, seria uma questão maneira. Porque nunca se pergunta por que que o filho só pode ser heterozigótico, né? Ele não pode ser desão. Ele não pode ser desão, porque a mãe é desenho. Então a mãe tem que ter dado um desenho para esse filho. Então o filho é sempre heterozigótico. E a mãe é sempre homozigótica recessiva. E o pai não, o pai pode ser ou homozigoto ou heterozigoto, tanto faz. Né? E aí ele vai passar esse desão aqui que vai tornar o sangue da criança incompatível com o sangue da mãe. Então você tem aqui um cara positivo, uma criança positiva, né? E ele tá aqui com esse triângulozinho, né? Porque isso quer dizer sexo indefinido, tá? Tipo, significa que não importa ser criança, não importa ser menina ou menino, tanto faz, tá? Independente do sexo. Então, independente do sexo, se a criança for positiva e a mãe negativa, você tem um quadro de eritroblastose fetal.
Aqui é uma outra imagem. Para a gente poder visualizar isso aí. Então você tem a criança positiva, a mãe é negativa. Repare que aqui não colocou Dzinho, tá vendo? Colocou Rzinho, como eu falei para vocês. A criança aqui é normal, aí tem o parto, né? Aí, se você não fez nada, teve contato do sangue dos dois, o corpo da mãe começa a fabricar anticorpos anti-RH, e aí quando essa mulher for ficar grávida de novo, por uma criança positiva, porque se ela ficar grávida por uma criança negativa, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, ela pode ter um filho positivo, mais 9 filhos negativos, sem problema nenhum, e o 11º que vier positivo vai ter problema, que na verdade vai ser o segundo filho positivo. Então, a criança vai começar a receber esses anticorpos todos, e aí a criança vai ter esse problema sanguíneo aqui, por conta dos anticorpos que foi produzido lá na primeira gestação. Bom, aqui, galera, seguinte. A gente tem a resposta imunológica de primeira e segunda disposição. O que é que a gente tem que entender aqui? Que nessas respostas primária e secundária, a gente tem 2 grupos de anticorpos que são muito importantes, chamados de IgM e IgG. O IgM, ele é um anticorpo produzido sempre em maior quantidade na resposta primária. Beleza? Então, esse é um cara que apresenta, ele aparece primeiro aqui na resposta primária. Dá para ver aqui, né, que ele cresce primeiro, depois cresce o IgG, porém, é um crescimento lento, é um crescimento em quantidades baixas, tá? Enquanto na segunda exposição, você tem uma velocidade muito maior de resposta, só que nessa segunda exposição cresce muito mais IgG do que IgM, então inverte. No início eu tinha mais IgM do que IgG, e no segundo eu tenho mais IgG do que IgM. Então, eu tiro como conclusão que o IgG é o anticorpo de memória imunológica, porque é justamente na segunda disposição, onde a gente tem muitos anticorpos, que a gente evita pegar uma mesma doença pela segunda vez. Então, quando você entra em contato com um organismo estranho pela primeira vez, a gente reage, porém, geralmente a doença vence a imunologia, a nossa imunologia. Então, é necessário que você combata esse agente, né? E aí você vai fazer isso com GM e com IgG, só que lentos e baixos. E aí você se recupera. Quando você se recupera e vem a ter uma segunda exposição com esse mesmo cara que já te causou esse problema, né? O teu IgG cresce demais para evitar que você tenha essa doença de novo. O IgM também cresce, mas ele cresce mais ou menos a mesma coisa que ele cresceu na primeira exposição. Tá? Por que a gente está falando disso? Porque, principalmente o IgG, ele é passado pelo cordão umbilical, tá? Pela placenta. Então, é por isso que é tão perigoso uma segunda gravidez quando a mãe já tem anticorpos anti-RH. Porque a mãe está entupida de IgG e essa IgG é passada para o filho. Tá? Esses IgGs. Então, isso vai acabar complicando um pouco não, muito, né? A viabilidade do desenvolvimento do feto. Ficou dúvidas?
Tá tudo bem por aí? O que que é o G e o que que é o M mesmo? São tipos de anticorpos que você tem. O IG, quando eu falo IgG, é imunoglobulina G, né? E aqui imunoglobulina M. Mas IG, ou seja, imunoglobulina é a mesma coisa que anticorpo. Então eu tenho um anticorpo do tipo G e um anticorpo do tipo M. Existem 5 classes, que é o IgG, o IgA, o IgM de Maria, IgD e IgE. Cada uma é especializada em um tipo de ação imunológica. Então, o IgM é especializado em exposições primárias. O IgG, ele está relacionado a respostas secundárias, ou seja, exposições secundárias. Então, cada um vai ter uma função diferente. Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então aqui, só para explicar um pouco melhor como é que vai ficar essa questão da eritroblastose fetal. Então, você vai ter uma criança ali, problema de anemia, icterícia, que é a bilirrubina no plasma, né? Geralmente isso relacionado lá a problemas no fígado. A esplenomegalia, hepatomegalia, ou seja, aumentos do baço, fígado e os eritroblastos, né, que são as células jovens do sangue, que vão ser destruídas. E aí, numa segunda gravidez, a gente vai ter o aborto da criança, né? Que a gente chama de criança nat morta porque é aborto, né? A criança nasceu morta. E aqui, como é que se faz, então, a profilaxia, né? Então, na verdade, é uma profilaxia entre aspas, né? Porque quando você tem um casal lá, você não vai conseguir evitar que a formação de casais nessa configuração, né? Isso que você pode fazer, né? É aquilo que a gente falou do soro. E a primeira coisa que o médico faz quando reconhece uma gravidez é perguntar qual é o grupo sanguíneo dos pais, tá? Ah, se, dependendo da situação, aconselha-se que haja uma transfusão de sangue logo após o parto, para essa mãe tirar esse sangue com esses anticorpos que ela produziu. Existe essa possibilidade também, tá? Mas isso só se for em casos mais graves, ou seja, em situações onde você já não tem mais o controle. E uma outra medida drástica também seria você receber sangue negativo do feto, da criança, e depois substituir pelo RH original. Então você vai ter que fazer uma dupla troca de sangue para evitar que isso cause problemas na criança. Então são casos mais graves aqui. A minha tia teve o meu primo, e ela tinha essa questão da incompatibilidade com o meu tio, e, e ela tomou o soro só e foi suficiente, tá? Então, bom, aqui ele fala um pouco da questão do contexto nacional, né? Então, se o homem tende a ser heterozigoto, é mais difícil, né, que esse problema ocorra, porque pode formar filhos negativos. Então, no Brasil, o RH, quando a mulher é RH negativo, isso é muito arriscado, né? Porque a maioria dos indivíduos aqui no Brasil são positivos. 87% da população tem RH positivo. Tá?
E aí, se você tiver essa configuração, você vai entrar no quadro de possíveis, né, indivíduos capazes de desenvolver essa doença. Então, o médico tem que estabelecer qual vai ser o procedimento que ele vai seguir, né, para que não tenha que entrar em medidas mais drásticas, como a gente falou ali em cima. Então, é isso que ocorre. Tá? E aqui ele fala sobre a questão, né, a destruição através do soro, né, que a gente já havia falado. Então, você pode conseguir controlar através da injeção do soro, e assim a mulher fica, é como se ela não fosse estimulada, né, imunizada pelas hemácias do filho. Bom, e aí, tem uma questãozinha final aqui, para a gente poder tentar só exercitar aí o que a gente viu, que diz o seguinte: um casal teve 4 filhos, sendo que somente o segundo nasceu com eritroblastose fetal. Deu os prováveis genótipos de todos os componentes da família. E aí, como é que você faria isso? A mãe é recessiva, né, para os dois. Uhum. O pai é um dominante e um recessivo. Oh, não sei. Não, o pai é dominante, mas não sei se é recessivo, se é homozigoto ou heterozigoto. Não dá para saber ou dá para saber? Acho que não dá pra saber, só sei que tem um dominante, mas não sei se tem um recessivo ou um outro dominante. Aí os filhos. É heterozigoto. Mas, peraí, se os filhos são, os 4 são heterozigóticos? Não, só o segundo. E os outros são o E quê? o primeiro que sensibilizou a mãe, né, também. Deixa eu colocar aqui. Uma caixa de texto para a gente poder fazer isso. Disseram que a mãe é risinho, é risinho. Agora que eu vi que eram 4 filhos, então o pai é heterozigoto. O pai é o quê? Heterozigoto. Estou errado aqui. Tá. Os filhos são 4, né? A gente tem F1, 2, 3, 4. E aí, como é que é a configuração deles? Aqui pra mim parece que tá sem a transmissão. Você tirou? Não. É só com você ou o pessoal também? Pra mim também não tá aparecendo, não.
Ah, não, saiu, não sei por quê, peraí. Quando voltar, avisa aí. Voltou. Beleza, vamos lá então. Coloquei aqui o que vocês falaram da mãe e do pai. E os 4 filhos. Teve essa sensibilização, né? Então, o primeiro é heterozigoto, o que eu fiz aqui. O segundo é heterozigoto e o terceiro e o quarto são homozigotos. Então vamos lá. A mãe tem que ser negativa, né? O pai tem que ser positivo. A gente não sabe se o pai é dominante ou não. Mas o que a gente sabe é que o pai formou tanto filhos positivos quanto formou filhos negativos. Então, para ele ter formado filhos negativos, ele só pode ser heterozigótico, beleza? Então aqui tá certinho, mãe e pai certinho. Ele disse que o primeiro filho sofreu com problema, né, com a eritroblastose fetal. Se ele sofreu, é porque o primeiro filho também era positivo. Mas eles tiveram 4 filhos. E se somente esse daqui sofreu, é porque esses 2 próximos filhos eram negativos. Então, é basicamente essa configuração aqui mesmo, tá? Ficou alguma dúvida sobre isso? Alguém não entendeu alguma coisa? Bom, se vocês entenderam tudo, eu só preciso falar de mais uma coisa antes de fechar a aula. Então, ao invés de eu projetar isso daí, eu vou projetar a minha tela. Porque não cai muito, mas pode ser que caia em algum momento. Além do sistema AB0 e do sistema RH, existe também o sistema MN, tá? Então, além da proteína A, da proteína B, do RH, também existe uma proteína M e N. Então, você tem grupos sanguíneos M, que tem antígenos, né? M, ou seja, o fenótipo dele é esse, tem proteína M. Tem o N, que tem proteínas N, e o MN, que tem proteínas M e N, tá? E aí, no caso, o genótipo desse cara, para ser M, é LM, LM, LN, LN, e para ser assim, né? LM, LN. Então, isso daqui também é mais uma forma, mais uma proteína que a gente vai encontrar nas hemácias para verificação, tá? Para aumento de especificidade. Então, o que a Milena tinha perguntado, por exemplo, sobre a quantidade de sangue, ela vai toda ser explicada através disso aqui, dos sistemas que compõem as suas hemácias. Então, às vezes você tem compatibilidade do sistema B0, mas você não tem compatibilidade do sistema MN, que não é tão forte, mas ela existe, né? Então, você pode ter um cara lá que é O positivo, outro é O positivo, mas um é M e outro é N, entendeu? Então você vai ter lá um anti-N no caso ali, né?
e um anti-M diferente. Então, isso também pode acontecer aqui para esse sentido do sistema MN, tá? Então, esse daqui é uma exceção, não costuma cair muito. Cai muito AB0, cai muito RH, tá? Isso daqui é só mais um, para que vocês verifiquem aí as possibilidades de sistemas. E olha, eu vou falar mais, o MN não é o último, tá? Existem outros, mas que nunca caíram no vestibular, nunca foram cobrados nesse nível. Eu lembro que eu vi superficialmente na faculdade, inclusive, só a galera que trabalhava especializada com isso que viu. Então, são derivações ainda maiores dos grupos sanguíneos. Mas o que a gente precisa fixar, que são os principais, né, que são os que mais afetam nas transfusões sanguíneas, são esses, AB0 e RH. E o MN, assim, vem depois. Beleza? Beleza. Tudo bem, meninos. Então, eu ia tentar fazer um pouco da outra de mutações, não deu. Eu liberei essa aula já para vocês lá no WhatsApp, para vocês já fazerem um caderno da próxima semana de Bio 2, que a gente vai ver, então, a parte de mutações genéticas. Então, a gente vai ver as síndromes, a gente vai ver tipos de mutação, deleção, inserção, translocação, essas coisas todas. Então, isso fica para a semana que vem. Beleza? Se não tem dúvidas, um beijo para vocês, bons exercícios. Qualquer coisa é só me chamar, tô aí para poder ajudar vocês, beleza? Um beijão. Valeu.